Bem, esse é um exemplo de como um poeta do século XX, né, na Argentina, né, escreve sobre um poema chamado Arte Poética, tá falando o que é a poesia, e aí um lindo esse poema, né, para ser lindo no sentido poético, né, para poder ser analisado enquanto qual é a concepção que tem Borges sobre a arte poética, né, sobre a poesia. A gente vai estudar depois nesse curso várias artes poéticas, né, outras que, assim como a de Aristóteles, outras que vêm depois, né, e que tentam explicar o que é a poesia. Então, isso vai desde os gregos, né, chega até nós. Com relação a Ulisses, que a gente está vendo, a gente lê isso não só porque são as primeiras manifestações literárias, porque de fato tem são características que é do que a gente chama hoje de literatura, que trabalha com ficção, mesmo tomando como base fatos, né, que histórico, né, que aconteceram, né, porque a guerra de Troia a gente já sabe que aconteceu. Isso foi confirmado, acho que no século XIX, a final do século XIX, né, porque tinha um cara obsessionado por isso, começou a procurar onde que era, e descobriram onde tinha sido Troia, e que na verdade foram várias, teve várias cidades, né, mas encontraram qual era a Troia que narra esse poema, né? Então tem a parte histórica da Guerra de Troia e tem a parte mítica mesmo, como enquanto mito, e tem o que interessa mais para a gente, que é a parte literária, que inclui os mitos, né? Mas a parte literária começa a interpretar quais são esses símbolos que fala o poema do Borges, né? Bom, e assim como Jung na sua psicanálise, né? A psicanálise de Freud, mas Jung criou a sua própria psicanálise, ele trabalha com símbolos. O Junito de Sousa Brandão, ele, quando escreveu esses 3 volumes da mitologia grega, que estão disponíveis no nosso Drive Literatura, tá? Você pode ver aí. Bom, eu tenho livro também, vende até tem um representante da editora aqui, né? A editora é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Mas tinha aqui, perto do Teatro Municipal. Do Teatro Amazonas. Mas, enfim, tá aí o Junito, ele toma como base, dialoga com Jung, e com relação a isso, aos símbolos e outras coisas. E ele começa a interpretar de que maneira os mitos podem trazer são esses símbolos e que a gente precisa de interpretá-los. Em literatura, a gente interpreta a obra literária, né? Então, o que representa a Ilíada? Está, né? Mostrando toda uma história também, tem um fato histórico que ele vai contar, mas narra isso de uma forma ficcional. Né? Isso, apesar que não é unânime, tem gente que diz que a ficção não necessariamente um texto literário tem que ter ficção. Para mim, como para outras pessoas também, para ser ficção, uma das principais características da literatura é a ficção. Né? Então tem que ter ficção. Então ele narra com ficção, né? Ele cria isso, né? E essa história e vai incluir principalmente no Ulisses, na viagem do Ulisses, a viagem é a vida ele passa por desafios, né? por problemas que nós todos, em princípio, se não passarmos, podemos passar, né? Podemos enfrentar problemas aqui, né? E vem a questão por exemplo, chega numa ilha em que a mulher se enamora, uma deusa, acho que uma deusa, se enamora dele, e aí ele fica lá um bom tempo, aí esqueceu da Penélope, mas depois que aproveitou bem, tem um momento que cansa, né? E lembrou da Penélope, lembrou que tinha filho, lembrou que tinha um cachorro, né? Tem também a mulher que cuidou do Ulisses
desde criança, conhecia, né? Aí sabia que tinha uma cicatriz, porque teve uma ferida quando criança. E aí essa mulher reconhece também, por causa da cicatriz, reconhece a Ulisses, né? Quando volta. Creio que o... esqueço o nome do poeta da Academia Brasileira de Letras. Que escreveu acho que a cicatriz de Ulisses. Né? E, bom, e também tem, assim, né? A partir de certas coisas que aparecem, né, na Odisseia, os poetas continuam recriando, né, fazendo novas obras, né, e isso dá um reconhecimento, né, é também uma ideia que passa e quem reconhece a gente, que a gente pode voltar outro, mas sempre volta com alguma coisa que somos nós, né, que permanece. Né? O cheiro, por exemplo, o cachorro reconhece porque o cheiro mesmo. A mulher que cuidou do Ulisses reconhece porque tem a cicatriz marca e reconhece, né? E aí vem também né, os falsos pretendentes, né? Tem a história do arco, né? Que só Ulisses conseguia, né, usar esse arco. Né? Então desafia como se desfazer, a prova do arco tenso, chamado, como se desfazer dos falsos pretendentes. E, bom, quem vai conseguir, né, usar o arco que era do rei, né, que supostamente eles achavam que não tinha morrido. E nada, o Ulisses é o único que consegue fazer isso. E aí, a partir da prova do arco tenso, ele denuncia os falsos pretendentes, né? Que sempre existem os falsos pretendentes. Né? Bom, enfim, aí esse texto indica que há um pesquisador, cita muito, porque aí é muito superficial, porque cita fulano e tal, e diz isso, fulano e tal, diz, se espera que uma pessoa já especialista numa área, ele fale com suas próprias palavras e expresse suas próprias ideias. Não precisa ficar citando tantas ideias dos outros. Tá? Mas aí aproveito também para mostrar para vocês, eu deixei no Drive, tá? Esse mau exemplo tá no Drive de literatura, entra na pasta de teoria 1, mau exemplo, né, da atividade 5. E aí, a pessoa que mandou, pode mandar de novo, porque a ideia é que vocês aprendam. Então, bom, aí começa. Universidade Federal do Amazonas, Letras, Língua e Literatura Espanhola, Teoria da Literatura. Teoria da Literatura 1, tá? Porque tem a 2, né? E aí, aluna ou aluno, professor Esteban, tá? Aí eu vou ter. Tudo que está em verde é o que eu incluí, tá? Então, coloquei assim, tem que seguir as normas. Eu mandei para vocês as normas, estão também no Drive, né? Quais são as normas? E quando eu trabalho escrito, tem os critérios, né? Então, a norma tem a parte formal, que as notas têm que ser originais, suas, com suas palavras, não é copiar, nem traduzir, tá? Com suas palavras. E o que você vai fazer nessas anotações, né, vão destacar os principais temas e ideias abordados e algumas considerações críticas sobre o texto, se você tiver alguma consideração crítica, com critério literário, claro. Tá? Então, são os principais temas e ideias. Não é repetir o que está no texto. Não é traduzir o que está. Se o texto está em espanhol, traduzir para o português. Não, tem que falar das ideias que estão ali. Tá? Esse é o que interessa. E no início tem que identificar. Podem botar o fã, flete, professor. Isso, podem colocar. Tá? Mas o que tem que ter é literatura, né, a disciplina, né, Teoria da Literatura 1, e tem que ter o número da atividade 5, né, o nome do discente, né, a data, o título da obra, bota obra, e você coloca ali qual é o título da obra que está tomando nota. E autor, 2 pontos, quem é o autor.
Tá? E aí outra coisa que você acha necessário. Isso para identificar a atividade. Logo depois, se vocês quiserem, fazer uma introdução, mas isso é opcional de vocês, fazer uma introdução, isso não conta, mas para você, como são anotações que você faz sobre um texto que você está estudando, põe para situar, põe fazer. Por exemplo, nesse caso, votar que se trata-se de um texto que foi apresentado num congresso, numa mesa redonda especificamente sobre mitos, né? Mito grego. Essa é uma introdução, essa é uma informação que está situando você. Por exemplo, o autor e professor da Universidade de André Vejo, creio que de Santiago, né? Ou talvez, por exemplo, seja um professor da UFAM, né? Então, texto apresentado no congresso tal ou pelo professor tal, que de repente foi seu professor e você quer destacar isso. Isso é uma informação introdutória, tá? Que você é opcional, tá? Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou botar como título centralizado. Não, está dentro da primeira, assim como botar o nome do aluno, bota o nome do professor, bota título, e aí, o mito de Odisseu. E autor, aí bota o nome do autor. Isso junto com todas as informações iniciais. Aí, palavras-chave, não precisa. Isso é quando você faz um resumo de um texto que você vai apresentar, vai publicar. Você dá palavras-chave. Aqui não precisa. Você tem que destacar as ideias. Palavras-chave não interessa. Mito. Tá, e daí? Mito. Simbolismo. Tá, e o que significa isso, simbolismo? Travessia. Sabe? Não diz nada. Tá? Então, palavra-chave não precisa colocar. Tá? Aí começa. O que é o mito de Odisseu? Podia ser até botar o signo de interrogação, né? E aí, claro, porque você pode fazer as suas anotações botando pequenos títulos, né? Da parte que você está fazendo as anotações. Também o que pode fazer, às vezes, um texto maior que tem, vai botando subtítulo, né? Vai separando por partes. Aí você copia essa parte. A outra coisa que você pode fazer é por página. Se um capítulo de um livro, por exemplo, do Junito, está dividido em várias partes o capítulo 7. Aí você vai colocar parte 1, tá? Página tal, página de tal a tal. Aí você coloca, identifica o que está nessa parte. Tá? E se forem fazer o do Junito, tem que colocar parte 1, página tal a tal. Ou página tal, e volta destaca as ideias. Depois, na página seguinte, página de 116, depois página 117, pode ser. Não precisa também todas as páginas, você destaca as ideias. Né? Então, aqui esse trabalho eu boto. Porque é típico que a pessoa, como você não está acostumado a trabalhar assim, aí faz como acha que. Começa a copiar o que está no texto. Não é isso que está fazendo. Estou pedindo. Não é copiar o que está no texto, ou não é traduzir. E coisa, por exemplo, o mito de Odisseu é considerado um dos mais complexos e próximos ao ser humano da antiguidade grega. E aí eu vou. Por quem? Quem considera isso? Isso não é o autor traz isso, mas é alguém, ele está citando outra pessoa. Né? Poderia ser ele mesmo. Né? E por quê? É considerado, mas considerado porque sempre é isso. É considerado. Sempre, nos textos assim, mais didáticos, aparece isso. Para a gente, em estudo literário, precisa saber quem está dizendo isso e por que está dizendo isso. Não é só dizer, né? O texto é bonito, tá? E o que significa isso? Bonito, mas por quê? Que é bonito isso? Né? O texto fala de amor. Sim, mas que amor? Qual é a definição de amor? Não é a mesma coisa o amor fraterno que o amor paternal, que o amor entre namorados. Né? De que amor está falando? Não é a mesma coisa o amor pelo seu trabalho, o amor pelo esporte que você pratica, o amor pelos seus filhos. São coisas diferentes. Então, dizer, não, o texto fala do amor. Não é isso. Qual é a ideia? O amor, mas que ideia de amor está? Aí você tem que, com as suas palavras, explicar.
tá? Não é para repetir. Né? Aí bota, Ulisses busca, luta e sofre porque ama, assim como o ser humano busca, luta e sofre porque ama. Tem que explicar isso. E isso eu coloquei. Isso é a tradução literal do que está no texto. E ele coloca no início do texto e depois no final também, que pretende fazer um jogo mal feito, né? que nem o Borges começa com o rio e termina com o rio. Aqui ele também tenta começar com uma coisa e terminar com a outra, mas não começa bem. Ele termina um texto, o autor desse aqui, né? Ele termina o texto citando o Borges. Isso aí é atestado de incompetência. Se o texto é seu, você tem que concluir com suas palavras. Por isso que no final eu penso que um resumo, se o resumo das suas, não é o resumo do texto, é o resumo das suas anotações. E seu resumo, são as suas palavras. Você é autor da atividade e você tem que escrever com suas palavras. E um texto que você vai apresentar num congresso tem que estar com suas palavras, terminar com um poema, ai que bonito, e todo mundo bate palma que se emocionou, porque o poema fala de amor, fala disso, fala daquilo, sabe? Ou fala do caprichoso, se você é caprichoso, ou se garantido, você dá garantido, ai que bonito, acabou com garantido. Sabe? Não é por aí. Você tem que, o texto seu tem que escrever, não é citar. Por isso que eu falo que esse texto também não é dos melhores, mas é para você ver que não é a mesma coisa você apresentar uma mesa redonda do que do que você publicar um texto, onde vai passar por uma comissão que vai ler o texto e vai avaliar se pode ser publicado ou não, se precisa alterar algumas coisas, né? Mas isso de terminar citando outros, não se faz. Aí bem, a história do Ulisses é complexa e envolve muitos personagens de onda humanidade, incluindo. Aí cita todos os personagens da obra. Isso é uma informação. Isso é uma informação. Se você vai em Wikipedia, está isso aí. Você não precisa estudar literatura, estudar na UFAM, para saber quais são os personagens da Odisseia. Você vai no Wikipedia, certamente aparece. Personagem da Odisseia, aparece a lista. Né? E eu coloco. Não vale uma lista de nomes. Tem que destacar a ideia. Porque cada aqui se a gente fosse fazer uma análise mas ele coloca algumas, né, personagens e o que representa essa personagem. Isso que interessa. E não só citar nomes. Quais são os nomes? Não interessa. Do que foi a aula do professor Estevam no dia de hoje? Aí você diz, bom, na aula do professor Estevam estava presente. E aí você começa a citar quem está presente. Não está falando da aula. Sim, a pessoa estava presente, mas isso não interessa. Né? Interessa qual é o conteúdo, quais as ideias que o professor apresentou, quais as orientações que o professor deu, né? Dá uma lista. Não é? E, bom, para não cansar vocês todos também, e aí ele vai fazendo várias orações aqui, que na verdade são traduções do texto. E não é... Essas são traduções do texto. O que você destaca? O que você destaca no texto? Tá? Isso tem que ver. Aí vem outra parte, simbolismo e complexidade. É a mesma coisa. Vai só botando o desgarro forçado, o dolor e a dor, né? Tá? Isso aqui foi traduzido. A ideia que eu tenho é que foi feito por inteligência artificial, porque tem mistura português com espanhol, né? E porque da maneira, não destaca, só repete com as mesmas palavras as coisas, não é isso? Não é isso. Se fosse para isso, não precisava fazer. A inteligência artificial não é nada inteligente, né? Então faz de qualquer jeito. Não é isso. Assim, para estudar, isso não serve. A gente tem que ler o texto e a gente destacar, né? Por exemplo, o mito de Odisseia apresenta pelo menos 28 encruzilhadas que o homem pode enfrentar em sua vida, incluindo, aí, bota 4 até 28. O texto fala, né? Bem mais. Mas para quem? Quem que está afirmando isso? Não é o autor. O autor está citando outra pessoa. E qual é a relevância disso? Né? Você tem que escrever com suas palavras o que está ali, que são, quais são, o que significa, o que está falando quando fala de encruzilhadas, né? Que um homem pode enfrentar,
Hoje em dia a gente poderia que uma pessoa pode enfrentar, né? Porque tá essa de homem, mulher, né? Então diríamos que uma pessoa, né, pode enfrentar, tá? A importância do mito, não, sabe? O mito deve ser um dos mais importantes influentes da antiga idade grega. Isso não está dizendo nada, né? Porque isso aí da importância, que importante é você viver, importante é você ter saúde, né? Você ter uma casa para poder se proteger, uma comida para você se alimentar, isso é importante. O mito, todo o resto é resto, não é por aí, né? E aí cita, o mito é aberto e permitiu que muitos escritores se inspirassem nele. E aí uma lista de nomes, não diz nada, sabe? E aqui, por exemplo, não colocou Borges, que ele cita. Dantes, ele cita que parte de Dantes, né? Tem outro Casquis também, né? Ele cita com mais detalhe. Mostra por quê, e não somente uma lista. Aqui, de novo, fala a mesma coisa. Não vale uma lista enorme, tem que destacar as ideias. Tá? O resumo, o que fez? É a tradução do resumo que está do texto. Não, o resumo é seu resumo. O resumo das suas anotações não vale a tradução do resumo do texto. Não é o resumo do texto que você tem que apresentar. É o resumo das suas ideias, né? E tem que também considerar, quando dou as orientações, o resumo tem de 50 a 100 palavras, é curto, porque você já falou, é só em poucas palavras, o que você mais destacou nas suas anotações. É o seu resumo, tá? Não é o resumo do texto. E aí vai ser a mesma coisa para as outras atividades. E a referência, eu coloco lá nas orientações, deve seguir as normas da ABNT. Não é só botar um link. Não, esse link sim, você clica, chega lá, sim. Mas aí dou até um exemplo que está no plano de ensino, né? Exemplo, que o autor, quem é o autor, no caso aqui do texto, né? Se fosse o Junito, seria Brandão, vírgula, Junito de Souza, ponto. Né? Que é o primeiro, o nome de destaque, sobrenome de destaque vem em maiúscula e primeiro, e depois vem o nome. Tá? Em itálico, o nome da obra, né? No caso desse aqui, é Dicionário de Termos Literários. Aí depois vem a referência, né? De onde, né? É da Universidade Nova de Lisboa, do ano de 2018. E isso está disponível aí você volta onde está disponível e quando você consultou essa obra. Porque nas coisas da internet, você tem e amanhã não tem mais. Né? Eu tinha um vídeo muito bom que eu indicava para vocês e que indiquei o ano passado, acho que foi, não sei quando, a última vez que dei teoria 1, e agora não está mais disponível porque tem direitos autorais. Então, na época estava disponível, agora não está mais. Então, você tem que botar aí a data, porque você consultou, mas talvez depois não está mais. Né? Então, isso é como exemplo para vocês saberem que para fazer as notas, deixa eu botar aqui, as suas notas, você tem que seguir essa norma que eu dou e os parâmetros, né? E das ideias, que tem que destacar quais são as ideias, isso que interessa para a gente. Né? Porque escrever uma lista ou fazer um resumo do próprio texto, né? Não, como o que você destaca do texto. Né? Se vocês forem utilizar essa ferramenta da chamada inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, né? Vai criar um texto, mas um texto que não contribui nada e você não vai aprender nada com esse texto, esse novo texto criado pela inteligência artificial, né? Porque o que ele faz é só repetir o que está no texto. Então, é para vocês lerem, aprenderem a ler e vocês destacarem com as ideias. Porque o que você destaca não necessariamente é o mesmo que o outro destaca. Né? A gente está trabalhando aqui literatura, nos interessa a Odisseia, por exemplo, como obra literária, uma das primeiras obras literárias, e o que está ali, qual é o valor poético que tem ali. Né? O Junito escreve um livro, e quando fala dos poemas homéricos, está preocupado com os mitos, porque ele vai fazer, trabalhar os mitos a partir de uma perspectiva de Jung. Né? É outro objetivo. Então, ele vai destacar outras coisas.
né? Então, dependendo do que o mesmo texto, uma mesma obra, cada um vai ter sua leitura e vai destacar o que entender. O que você destaca? As ideias. E não contar um resumo do livro. Depois, no final, a gente vai trabalhar com. Isso aí é preparatório para daqui a um ano você ler uma obra literária e poder fazer uma crítica com critério literário. Né? Bem, dúvidas? Tem alguma dúvida?